Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. E vamos lá então, dando continuidade à educação do Espírito à luz do Consolador, que é a nossa proposta às terças-feiras, em que vamos buscando em diversas fontes compreender esse processo de educação do espírito, que é o ponto principal, que é o objetivo das nossas existências, esse processo educativo, porque sem ele não conseguiremos de fato avançar nessa escalada evolutiva. E vamos começar buscando entender o que seria um espírito passando por diversas encarnações. Evidentemente que as encarnações sempre ensinam, porque a dor nos ensina, mas podemos nos retardar, né? Podemos nos atrasar, com certeza, podemos estacionar. Então, o que seria do espírito reencarnando, sim, porque é da lei, né? Mas se mantendo ligado a ideias materialistas, desprezando o seu crescimento espiritual, né? Focando apenas no campo material, que é o campo das sensações, em detrimento do desenvolvimento da sensibilidade, dos sentimentos. O que acontece nesse caso? No livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, nós temos um excelente exemplo quando ele nos faz uma colocação muito interessante. Então ele coloca: um jovem de 18 anos estava atacado por uma doença do coração declarada incurável. A ciência havia dito: ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não passará disso. O jovem o sabia, logo deixa todo o estudo e se entrega aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe ponderaram o quanto uma vida de desordem era perigosa na sua posição, ele respondeu: que me importa, se não tenho senão 2 anos para viver? De que me serviria fatigar meu espírito? Eu gozo o que me resta e quero me divertir até o fim. Aí Kardec completa: eis a consequência lógica do niilismo. O niilismo seria a doutrina que nega o espírito, né? Que só aceita o que está no campo da matéria e que entende que ao fecharmos os nossos olhos por ocasião da morte do corpo, tudo termina ali. E Kardec continua: se este jovem fosse espírita, ele teria dito: a morte não destruirá senão o meu corpo, que deixarei como uma veste usada, mas meu espírito viverá sempre. Serei em minha vida futura o que fiz de mim mesmo nesta, porque isso será igualmente aquisição para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me despojar é um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade ou minha infelicidade futuras dependem da utilidade ou da inutilidade de minha existência presente. Eis porque, pois, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que poderia diminuir as minhas forças. Né? Então vejam a diferença de posicionamento diante de uma notícia que temos pouco tempo de vida, né? Aquele que encara só a vida material vai buscar satisfazer-se de todas as formas naquilo que lhe apraz.
Mas aquele que entende, né, que tudo continua, ele vai compreender o quanto ele deveria aproveitar esse tempo que lhe resta. Aliás, deve ser uma posição de todos nós, porque ninguém sabe quando o nosso passaporte será carimbado, né, e a viagem para o lado de lá se dá. Então, esse que assim entende, é claro que vai buscar a contenção, né, e o aprimoramento, de, focando em tudo que possa lhe beneficiar, né, a bagagem que já traz. Então, é uma diferença brutal. Então, reconhecemos claramente que a questão é essa. E quantas vezes, como temos dito, não damos atenção devida aos nossos lares, à formação dos nossos pequenos, à continuidade da formação dos nossos adolescentes, e não dando essa atenção necessária, nós podemos ter ali junto a nós, por negligência nossa, espíritos que, ao invés de se beneficiarem com o retorno para uma nova encarnação, acabam se comprometendo ainda mais, e quantas vezes por falha também do ambiente daqueles que teriam a incumbência de ajudar esse espírito a florescer. Por que que os pais são mais velhos que os filhos? Por que que há uma diferença bastante significativa em termos de experiência de anos a mais? Justamente porque cabe aos pais a incumbência desses cuidados, né? E buscando mais uma vez, o educador Walter Oliveira Alves, no seu livro Educação do Espírito, uma proposta, introdução à pedagogia espírita, vamos continuar aqui buscando alguns apontamentos em que ele nos coloca. Educar, pois, em seu verdadeiro sentido, é a tarefa que se destaca. Estando todo esse trabalho alicerçado na moral evangélica, conforme observamos em Kardec, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. A bandeira que levantamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Então é preciso que os espíritas tenham essa convicção, porque aquele que ainda não tem é porque não é espírita. Aquele que não compreendeu que o espiritismo é a revivência dos ensinamentos do Cristo, se ele ainda não percebeu isso, é porque ele não está se entregando, né, da forma adequada. Pode ser que esteja cumprindo até com seu comparecimento aos dias estipulados, mas como muitas vezes podemos fazer ao assistir um culto no protestantismo, ao assistir uma missa no catolicismo, mas sem que nos envolvamos no verdadeiro sentido de tudo aquilo que estamos aprendendo, buscando, apreendendo, melhor dizendo, né? Então, repetindo, a bandeira que levantamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. O livro dos médiuns, na questão 28 e na questão 350, temos lá a educação espírita, educação em seu verdadeiro e profundo significado, que não se assemelha àquela que as escolas atuais oferecem, mas essa educação que transforma, regenera, equilibra e conduz
ao desenvolvimento integral do espírito é tarefa de educação com Jesus. Evangelizar, em seu profundo sentido de educação do espírito, será tarefa das mais importantes na casa espírita. Avancemos, pois, amigos, cientes e conscientes da grandiosa tarefa que nos cabe realizar. A casa espírita como um todo necessita preparar-se para o grandioso compromisso que lhe cabe. Dois pontos, né? O grandioso compromisso que lhe cabe. A imensa tarefa de educar os espíritos que renascem entre nós. Para isso é preciso reconhecer que também somos espíritos necessitados de nos educarmos, de sintonizarmos-nos com o Cristo, para que o sentimento cristão vibre em nossos corações e possamos assumir a postura de espírita evangelizado. Assim, amigos educadores e evangelizadores, estudemos a doutrina espírita, mas na posição de estudante que muito necessita aprender, despojando-nos de nossos velhos defeitos que tanto têm retardado nosso progresso espiritual e trabalhemos em nossa própria evangelização, para que possamos evangelizar os espíritos que o Senhor nos envia. Somente realizaremos esta tarefa se educarmos a nós mesmos e aprendermos a vivenciar o Evangelho. Habilitemo-nos na tarefa de educar o espírito, compreendendo os mecanismos da aprendizagem e da evolução para que possamos nos tornar trabalhadores dedicados do Cristo na renovação do planeta, que se inicia pela renovação de cada espírito. Claro, a renovação do planeta, que é justamente esse período que nós vivemos, essa transição, né, a caminho de um mundo de regeneração, saindo de provas e expiações, já estivemos lá atrás como mundo primitivo, né? Depois mundo de provas e de expiações, que está no seu terminar, no seu término, e em transição, por isso que vivemos tempos mais difíceis, em transição para o mundo de regeneração. Então, ele coloca aqui, o Walter de Oliveira, que a renovação a renovação do planeta para esse novo momento depende da renovação de cada um. Por isso que Paulo de Tarso, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós, a grande maioria, podemos entender: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: transformai-vos, porque é da nossa transformação íntima que se opera a transformação. Cada um transformando-se a si mesmo. E dando continuidade agora, vamos buscar mais uma vez a Pedro Camargo Vinícius, o grande educador. No seu livro O Mestre na Educação, ele, como outros, se inspira no educador, no maior educador, Jesus, né? Então, nós estávamos vendo no encontro anterior a obra messiânica de redenção e obra de educação. Então, colocando Jesus como grande educador. E trouxemos vários apontamentos, mas vamos retomar, buscando novos ângulos. Ao cultivarmos, porém, diz
Vinícius. Esta ou aquela faculdade do espírito, resta que não desdenhemos as demais. A monocultura é desaconselhada em todo e em qualquer terreno. Então, assim como uma planta, ela só fica viçosa e produz os seus frutos, né? Alcançando o resultado para que ela veio, se ela tiver ali ao seu redor outras espécies. É muito interessante isso, mas é o que se dá. A monocultura está mais do que comprovado que não é a forma adequada de plantio. E isso da mesma forma os nossos talentos. Muitas coisas nós trazemos, muitas aptidões nós trazemos, muitas coisas já conquistamos e estão em nós. Porque nós sabemos que a bagagem carregamos a bagagem para onde formos, né? Encarnados ou desencarnados. Agora, quantas coisas que estamos deixando ali no fundo do baú e que poderiam, no fundo de uma mala esquecida, sendo que poderíamos estar permitindo que viesse à tona, enriquecendo as nossas experiências, enriquecendo as nossas vidas. Não é porque temos um caminho definido, né, escolhido até, e que nos tem dado o resultado esperado quantas vezes, mas não é porque temos este caminho que todo o resto não tem a sua importância, focando apenas naquilo. Por que não expandirmos? Por que esses talentos não podem ser trabalhados ao invés de ficar enterrados? Isso em todos os sentidos. Às vezes, aquele que se dedica aos números, às vezes, aquele que se dedica aos valores, né? Até ali, dentro do campo aí das bolsas, né? E ele pode trazer dentro dele um grande poeta. Por que que ele não pode permitir que aquilo se expanda em algum momento? Trabalhando os seus sentimentos, até para que ele não fique exageradamente no campo do cálculo. Não é? Vamos refletir, porque há muitas possibilidades e todos nós sabemos lá no fundo das nossas possibilidades e o que deveríamos buscar para nos enriquecer. E ele continua. Em matéria educacional, são desastrosos os efeitos da concentração unilateral de esforços visando determinada cultura em detrimento e com menoscabo das demais. Verifica-se, em geral, por parte dos pais, uma grande preocupação. Quando Vinícius coloca aqui, esforços visando determinada cultura em detrimento e com menosprezo das demais. Não sei o que lhe passava na mente, não sabemos, né? Mas possivelmente ele pensava no processo de educação dos Estados Unidos, em que eles focam muito a cultura deles, né? A cultura deles. E, na verdade, quando expandimos o nosso olhar para o planeta como um todo, sabendo que ora estamos na América do Norte, ora estamos na América do Sul, ora poderemos retornar para o mundo velho, ora estaremos lá no Oriente. Então, o mundo velho é o velho mundo, né? A Europa. E nós viemos para as Américas para refrigerarmos-nos, né? Para tentarmos nos reajustar, mas possivelmente, com certeza, retornaremos até para levar o que este ambiente nos proporciona. O Evangelho, à luz da doutrina espírita,
a educação do espírito à luz do Consolador, tudo isso são aquisições em que no Brasil nós temos tido grandes oportunidades. É claro que isso não ficará aqui. É claro que teremos que nos disseminar por outros cantos, para que a presença do Cristo, em forma dos ensinamentos, que a presença sempre se dá, mas os ensinamentos, a busca, né, possa acontecer em todos os cantos do planeta. Por isso que o Brasil está predestinado como pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho que não ficará aqui tão somente, mas se espalhará. Como temos visto muitos que já abraçaram essa tarefa de levar, né? Então, voltando aqui, verifica-se em geral, por parte dos pais, uma grande preocupação, até certo ponto muito louvável, sobre a educação dos filhos no que respeita à inteligência. Querem vê-los sobraçando um pergaminho, aureolados por um título que os habilite ao exercício de uma profissão distinta, a qual não só lhes assegure a independência econômica, o que importa sem dúvida em justa aspiração, mas que proporcione, sobretudo, riqueza, fama e glória. O futuro da prole é visto desse prisma utilitário e vaidoso, que encerra, segundo semelhante critério, o alfa e o ômega da vida. Há, evidentemente, uma ilusão nessa maneira de ver e proceder. Somos nós, os pais, vítimas do egoísmo, esse pecado original com que todos nascemos e do qual dificilmente nos vamos desvencilhando. Vamos entender aqui essa linguagem figurada de Pedro Camargo Vinícius, que se utilizou de uma linguagem figurada do Gênesis, né? Em que temos lá esse pecado original, né? E que muitos entendem que seria ali aquele pecado, né, que surgiu no momento em que a Eva tenta Adão e ele prova da maçã. É tão, é tão infantilizado, né? Crer desta forma, mas quando não se abre a mente para entender o que Jesus tanto nos alertou, é o espírito que nós temos que buscar, não a forma, não a letra. Então, é o que está se passando com aquela mensagem. E o que seria esse pecado original? O tempo foi nos abrindo para esse entendimento. A vinda do Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita, que nos esclareceu esses pontos nebulosos, porque é muito difícil entendermos enquanto alguém com uma visão mais profunda não nos esclarece. Esse pecado original é o que nós trazemos, né? Nós reencarnamos e não somos espíritos recém-formados, né? Recém-criados. Entendemos, porque temos certeza da anterioridade da alma, não entendemos, como em outras formas de entender, que a alma é criada no momento da concepção. Então, sabemos que temos essa anterioridade, então sabemos que temos uma bagagem que nos acompanha. E uma bagagem, inclusive, que traz muitas coisas ainda a serem ajustadas, trabalhadas, especialmente esse egoísmo que é tão forte em nós, né? Então, é o que ele coloca aqui.
Há evidentemente, retomando, há evidentemente uma ilusão nesta maneira de ver e proceder. Somos nós, os pais, vítimas do egoísmo, esse pecado original com que todos nascemos e do qual dificilmente nos vamos desvencilhando. Orgulhamo-nos com o diploma empunhado pelos herdeiros do nosso nome. Queremos vê-los alvo de aplausos e louvores. Seja embora na órbita do intelectualismo vazio e estéril. Então, mesmo que seja dentro de um intelectualismo que não leva a nada, vazio, estéril, porque dali não sairá bons frutos, e da onde toda árvore que não produzir bons frutos, ela secará. Né? E ele continua. A nossa vaidade sente-se lisonjeada com isso, dando-nos a falsa impressão de havermos cumprido perfeitamente o nosso dever com relação àqueles que a providência divina nos confiou para que os orientássemos na sua caminhada pela estrada da vida. Não cogitamos senão perfunctoriamente daquilo que concerne às qualidades morais, à formação e consolidação do caráter, a direção em suma que levará nossos filhos a criarem personalidade própria. Vamos então, com calma. Não cogitamos, porque nós temos que orientá-los para a caminhada da vida, como acabamos de ouvir. Não cogitamos senão perfunctoriamente daquilo que concerne às qualidades morais, desprezamos as qualidades morais, focamos nos resultados que brilham, né? Não focamos na formação e consolidação do caráter, e é no lar que se trabalha o caráter. A direção, em suma, que levará nossos filhos a criarem personalidade própria. O que é criar uma personalidade própria? É compreender que é um ser que está de volta ao planeta e tem que saber desde pequeno, está de volta para se desincumbir das suas tarefas, que enquanto pequeno são mais leves, mas vão assumindo proporções mais definidas na medida em que vamos nos desenvolvendo. Então, tudo isso tem que ir clareando o entendimento de todos e para que esse recém-chegado vá percebendo, enquanto ainda as recordações estão mais fortes nas suas lembranças, porque na infância nós temos as recordações mais vivas daquilo que combinamos do lado de lá, daquilo a que nos propusemos antes de aqui estar. Então, é o momento desse ser que retornou, ir percebendo que ele tem que dar o melhor de si para o seu resultado, para o caminho a que ele se propõe. Ele tem que chegar naquele ponto, no desincumbimento de uma determinada tarefa, mas é o ponto que ele tem que chegar e ele vai se desincumbir observando-se a si mesmo e atento àquilo que ele tem que fazer. E não para fazer o que o outro está fazendo, não para alcançar o resultado que o outro está alcançando, porque é importante que desde pequeno ele desenvolva a própria personalidade. Quantos dramas nós vivemos, quantos conflitos emocionais, porque não focamos em nós mesmos, não focamos em dar o nosso melhor, não focando o que o outro fez e o que o outro conseguiu. As personalidades são múltiplas.
né? E cada um tem uma individualidade, cada um tem um caminho, cada um florescerá de uma forma. Mas isso tem que ser cultivado na criança. E nós, pais, temos que estar atentos para irmos já, como aquela planta. Kardec não fala que quando tivermos em relação à parte intelectual, já o discernimento, o entendimento que nós temos, né? Essa vontade que nós temos que os nossos filhos se desenvolvam intelectualmente. Então, quando nós dermos essa atenção para o que damos na parte intelectual, dermos ao desenvolvimento do seu caráter, nós estaremos, desde a mais tenra infância, ajudando como fazemos com uma planta para que ela cresça saudável, né? Vamos aparando a planta, cuidando da planta. E é isso que nós temos que focar. Esse é o processo de educação, é o processo educativo nessa escola bendita que é a Terra. Compreendamos bem, reflitamos e que fiquemos em paz.